nós vimos, fazendo aqui uma revisão da aula anterior, justamente sobre aquilo que nós vimos, né? Como se apresenta aí no slide, nós tivemos a mineração no Brasil colonial e fizemos um paralelo com as empresas de hoje que não estão preocupadas necessariamente com o meio ambiente ou com as pessoas de determinada região que ali residem, mas estão muito mais interessadas na exploração dos minérios. E vimos também as imagens de Brumadinho, em Minas Gerais, onde houve a devastação. Não diferentemente no Brasil colonial do século XVI e XVII, houve justamente a preocupação com extrair o ouro, sem a preocupação com os indígenas que ali habitavam, com os animais que ali habitavam e com a floresta ali residente. Atrás de uma bandeira, estradas e bandeirantes, né, nós vimos a necessidade inicial quando houve o descobrimento ou a invasão dos portugueses ao Brasil, a necessidade de ocupação do litoral, e aí nós chamamos essa ocupação de estradas, mas não a necessidade de adentramento. O adentramento, né, para as regiões norte, nordeste, sudeste do país, houve apenas com os bandeirantes, né, chamados de bandeiras. E esses bandeirantes, nós vimos que Domingos Jorge Velho e Afonso Mafrentes foi um dos principais que adentraram na região aqui do Piauí, que é a nossa região onde nós moramos. Os caminhos do ouro, que inicialmente foram descobertas avulsas desse ouro, e justamente Portugal começa a se interessar por esse metal precioso, tendo em vista que o açúcar já não tem grande importância na questão de produção aqui no Brasil. O abastecimento das áreas de mineração, a questão dos arraiais, vilas e cidades, a fiscalização real, que foi justamente Portugal com o medo de que esse ouro fosse extraviado, né, pelas diversas pessoas que ali estavam encontrando esse metal precioso, começou-se a fazer o ouro em barra com o selo real e a cobrar diversos impostos. A exploração dos diamantes também foi muito importante nesse período. E na aula de hoje, nós iremos ver justamente a sociedade mineira, né? Quem era essa sociedade já desse século XVI e XVII, como é que ela era composta, nós já vimos isso na aula anterior, e aí agora nós vamos dar prosseguimento através da religiosidade popular na colônia, que é uma religiosidade que se diferencia dos moldes europeus, vai ganhando uma nova forma a partir do encontro com os africanos, com as religiões africanas, também com as realidades sociais brasileiras que são totalmente diferentes, né, do meio nordeste, norte, sul, centro-oeste e sudeste do país. E essa arte, essa expressão religiosa também é dada pelo barroco mineiro. E aí nós iremos ver as principais revoltas internas, né, das pessoas, dos governantes que estavam descontentes com Portugal, e as principais revoltas, a revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a revolta de Vila Rica, e agora também outro fator interessante, que é Salvador, que era antes a capital, agora deixa de ser para ser Rio de Janeiro, né, a capital do Brasil. Lembrando que Salvador, por interesses econômicos, principalmente no Brasil, onde as rotas comerciais eram muito mais interessantes por meio da exploração do açúcar, agora nós temos essa necessidade de adentramento, então o Rio de Janeiro se torna muito mais importante economicamente e politicamente. Então nós temos aí a sociedade mineira, né, quem eram essas pessoas que compunham a sociedade, né, nos núcleos urbanos, ou seja, nas cidades, havia um grande número de artesãos. Vocês podem acompanhar muito bem pelo livro didático, né, todas as informações dos slides são retiradas do livro didático, juntamente com imagens acrescentadas, que a gente vai pesquisando, para aprofundar mais o nosso conteúdo sobre a exploração do minério do ouro nesse período, do século XVI e do século XVII no Brasil. Então, haviam artesãos, profissionais liberais, funcionários da coroa, escravos, ex-escravos, o que tornava mais socialmente mais diversificada que o Nordeste açucareiro. A mobilidade social, que é outra característica muito importante desse período, existem agora a necessidade de
produções diversas, consequentemente vão surgindo novas profissões. Então, dessa forma, as pessoas começam a ter mobilidade, elas saem das suas regiões e começam a encontrar outras formas de trabalho, né, de emprego. E aí nós temos a elite mineradora, a camada intermediária e a população livre. Então, pensar o século XVI e o século XVII é pensar a sociedade estruturada dessa forma, né? Os ricos e os pobres, né? Os proprietários de grandes lavras, né? Principalmente os portugueses europeus, grandes funcionários, altos funcionários, né? E os grandes comerciantes. A camada intermediária era a camada, né, do restante da população, podemos dizer assim, que é totalmente heterogênea, ou seja, diversificada. E aí nós temos os barbeiros, artistas, carpinteiros, artesãos, sapateiros, alfaiates, agricultores, dentre outros. E as pessoas livres pobres, que realizavam trabalhos ocasionais, né? Dentre essas pessoas, temos os ex-escravos, mas também os brancos, que não conseguiram desenvolver outras habilidades nessa sociedade. Voltando aí para os escravos africanos, é muito interessante esse slide, e muito interessante o que foi dito na aula passada, porque quando nós falamos de escravos africanos, muitas das vezes nós pensamos numa única possibilidade, e na verdade nós temos que pensar numa sociedade fragmentada, onde os escravos eles realizavam diversas outras atividades. Então eles compõem a maior parte da sociedade de Minas Gerais, né? Houve a necessidade de trazer esses escravos, principalmente para os minérios de ouro, mas eles já praticavam a prática da cana-de-açúcar, né, para se fazer o açúcar. A vida útil deles era de 7 a 12 anos, eram divididos em 3 grupos, né, os escravos domésticos, que cuidavam da casa, realizavam atividades relacionadas à manutenção das residências, os escravos de ganho trabalhavam em diversas funções remuneradas, né, como nós vimos, já que a sociedade é heterogênea, então haviam esses escravos de ganho também com a necessidade, né, da compra da carta de alforria, da sua própria liberdade. E os escravos de aluguel, que quando a produção do ouro ou do açúcar estava em baixa e o dono dos escravos não tinha muitos trabalhos, ele justamente colocava esses escravos para serem alugados. E o novo contratante desses escravos tinha totais poderes sobre eles. E aí nós temos a imagem, né? Essa imagem fala justamente sobre a possibilidade dos escravos domésticos, né? Onde nós temos aí os senhores na refeição e os escravos à sua serventia. Temos os gritos pela liberdade, que é justamente a resistência de muitos escravos, né? Desde os quilombos, que era a fuga desses escravos para locais onde eles se agrupavam e não deixavam que os brancos europeus entrassem, para não serem de novo escravizados, como outros tipos de gritos de liberdade. Então, a resistência negra traduziu-se em rebeliões, violência contra os senhores ou seus representantes, pouco empenho no trabalho, né? Eles faziam corpo mole justamente no trabalho para não produzir muito, a formação de quilombos, que são áreas isoladas, onde apenas os negros se reuniam e não deixavam que os brancos os aprisionassem, práticas religiosas de origem africana, né, que nós temos até hoje, justamente, vários tipos de práticas religiosas de origem africana, que são justamente contra os princípios da religiosidade europeia, os abortos, suicídios, né, muitos negros subjugados a relações de trabalho muito difíceis e pesadas cometiam suicídios. Outras abortavam, porque ao estarem nesse tipo de trabalho não queriam ver os seus filhos na mesma condição. Participação em irmandades leigas, e nós iremos ver que tipos de irmandades leigas eram essas, e os relacionamentos amorosos, né, entre as escravas, os patrões, também as patroas, e os escravos, como uma forma de grito de liberdade e de amenização dessa vida tão pesada em relação aos escravos. E aí nós temos na imagem uma formação de resistência, naturalmente, aí nós temos a capoeira, que é típico dos africanos, onde a própria dança da capoeira é uma manifestação de resistência, uma resistência cultural, uma resistência simbólica,
uma resistência onde eles dizem que tem o seu valor, a sua vez e a sua voz. Então, a capoeira, ela começa a, a passar a ser mais do que uma luta africana, mas uma luta justamente de resistência, né? Até as suas formas de trajes, a sua religiosidade, o seu comportamento, as suas manifestações nos golpes, também da capoeira. A religiosidade popular na colônia, ela vai ser totalmente diferente da Europa, né? Nós vemos lá nos filmes, nos outros capítulos de livros, que a religiosidade europeia parte de um cristianismo, né? O cristianismo católico. Nós estamos aqui no século XVI e XVII, já iniciou-se também o protestantismo na Europa, existe a necessidade, né, da igreja de fazer um diálogo ou de combate a esse protestantismo a partir do Martinho Lutero, mas na colônia, a religiosidade ela vai ganhando um novo espaço. Lembrando que nós temos os indígenas, nós temos os africanos e nós temos os europeus. Então, isso nós chamamos de sincretismo religioso, ou seja, aspectos da religião africana, aspectos da religião indígena, elas vão sendo aculturadas ao catolicismo trazido pelos europeus. Não é à toa que os santos de devoção católica muitas vezes vão ser confundidos, né, pelos africanos, né, justamente com as suas entidades religiosas africanas. Irmandades leigas organizavam festas de devoção ao santo padroeiro, financiavam e organizavam atividades religiosas e promoviam assistência social. Essas irmandades leigas foram altamente importantes no processo de colonização nesse período do século XVI e XVII, justamente porque elas faziam esse diálogo, né? Esse diálogo que o livro de vocês coloca é muito interessante porque os portugueses pensavam que estavam justamente induzindo os africanos ao catolicismo, enquanto os africanos usavam desses meios para fortalecer ainda mais a sua resistência contra a dominação religiosa. E aí destacou-se justamente a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que é uma festa que é celebrada até os dias de hoje, e aí nas representações que nós vemos dessas manifestações religiosas, nós podemos ver, né, até na imagem aqui, da festa do Rosário de 2019, como existe um distanciamento, né, dessa religião católica europeia, e agora existe um sincretismo, uma junção com a religião africana, né? Vocês podem ver aqui pelas vestes que estão sendo representados, e o livro coloca uma coisa muito interessante, que é justamente aí na página 60, que eles dizem assim: os senhores, por sua vez, associavam a cerimônia como uma expansão do catolicismo ao Império Português, em especial o reino africano do Congo. Para os negros, a festa remetia a lideranças africanas e seus rituais de liberdade. Então, nós vemos aí esse sincretismo, essa junção, a formação de uma nova forma de se celebrar o religioso, né? Não é uma nova religião, é uma nova forma de congregar esses povos, né? E aí nós temos as congadas, que também até hoje é celebrado, e nós percebemos como se distancia também da religião católica e vai se aproximando das religiões africanas. Aqui nós temos a representação, né, os africanos, juntamente com os católicos, eles fazem todos os anos as congadas, e eles fazem as suas danças, os seus rituais, como uma forma de resistência e também de valorização da sua religião. E aí percebam que essas formas religiosas se distanciam tanto da África, né, os africanos, eles vão agora se agrupando com as novas formas, né, os africanos da África não conhecem essa nova forma de religiosidade, e também os europeus vão se distanciando, né, então vai se formando uma nova forma de organização social, principalmente religiosa. E aí nós temos o Barroco Mineiro, né, que é justamente na página 71, vocês podem acompanhar o Barroco Mineiro, né. O Barroco você já vem nas aulas de literatura, justamente com as novas expressões também por meio da arte, e o que aconteceu com a religião acontece também com o Barroco. O Barroco é desenvolvido na Europa, mas quando chega ao Brasil ele vai ganhando novas matizes, ou seja, vai ganhando um novo corpo de acordo com a sua cultura. Então, o principal desenvolvimento de estilo artístico no Brasil passa a ser o barroco, né? Vocês têm até uma escultura de Aleijadinho
representando o profeta Daniel, né? Santuário do Senhor do Bonfim, de Jesus Montanzinos, em Congonhas, Minas Gerais. Lá na página 71 vocês podem ver essa representação. A arte barroca priorizava as emoções e os sentimentos humanos, né? Ela vai trazendo mais a humanidade, né? Até a pessoa dos santos, dos anjos, de Jesus Cristo. Sempre agora a arte, agora ela não se distancia do ser humano, ela se aproxima. Essa é uma das características da arte barroca. O barroco mineiro atingiu as suas características próprias, né? Nós temos o Aleijadinho como um dos principais expoentes e temos o mestre Ataíde como outro expoente singular para essa arte barroca nesse século XVII. Né? Esse estilo atingiu o auge com as igrejas e esculturas de Antônio Francisco de Lisboa, que é o Aleijadinho, e as pinturas de Manuel Costa Ataíde, né, que é chamado de mestre Ataíde. No livro vocês têm aí uma obra do Aleijadinho, e aí vocês podem ver como a figura do rei Davi está muito próxima à realidade humana, né? E também temos uma pintura, um afresco muito interessante do mestre Ataíde, né? Que é justamente essas pinturas que ficam nos tetos das igrejas, principalmente dessa arte barroca. Nós temos aí a Assunção da Virgem, uma pintura do mestre Ataíde, que decora o teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, né, em Minas Gerais. E aí é muito interessante como perceber essa humanização, né, do sagrado a partir da arte. E como a arte também é muito importante para a formação do povo, da sua cultura, né? A arte que ela vai desenvolvendo técnicas e habilidades para demonstrar a religião predominante. Nesse caso aqui, nós estamos falando do catolicismo. Nesse período, como o Brasil foi invadido ou descoberto pelos portugueses, trouxeram o catolicismo como a religião oficial. A partir, né, de 1889, com a República, é que o Estado vai passar a ser laico, com a possibilidade de outras manifestações cristãs, como a religião, como o cristianismo protestante, né? Mas aqui nós estamos no século XVI, e aí nós vemos justamente a religiosidade por meio da arte. Lembrando também que a arte, nesse período, é altamente importante, no sentido que a maioria da população não possuía, não sabia ler e escrever, eram analfabetos. Então, por meio da arte, dos desenhos, das imagens, era um projeto, uma forma também de evangelização muito singular desse período. E aí, nós nos desembocamos agora nas principais rebeliões, né? Que rebeliões foram essas que foram acontecendo? E aí nós estamos na página 72, né? Os Vassalos Rebeldes. No decorrer do século 17 e 18, a história da América Portuguesa registrou muitos motins com conspirações, revoltas e rebeliões. Normal nesse período, justamente, que agora a economia vai se configurando, as pessoas vão se organizando das aldeias, das vilas e das cidades, e justamente aquilo que Portugal prometia como não apenas exploração, mas também como defesa ou ajuda para os portugueses que aqui moravam, estavam sendo descumpridos. E aí nós vemos as principais revoltas, né? Entre os movimentos regionais contestatórios, ou seja, eles contestavam, eles eram contra aquilo que Portugal impunha. Houve-se a revolta de Beckman, em 1684, a Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711, e a revolta de Vila Rica, 1720, né? Nós temos também a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, só porque essas conjurações, elas são de cunho separatista, separar justamente a determinada região de Portugal e verem independentes. Já essas três revoltas destacadas, que nós iremos ver hoje, elas não tinham cunho separatista, mas tinham cunho de crítica social, ou de revoltas, né? Uma revolta contra aquilo que foi estabelecido justamente como uma forma de amenização dada por Portugal. Então, a primeira foi a revolta de Beckman, né? Os colonos da região do Maranhão e Grão-Pará começaram a utilizar escravidão indígena. Lembrando que nós estamos aqui no século XVII, os indígenas eles já são protegidos pelos jesuítas. Os jesuítas, ao encontrarem os indígenas, ao fazerem o processo de catequese, eles criam os aldeamentos, e ali eles cuidam desses indígenas, né? Eles retiram também
instruções, riquezas desses indígenas, mas eles não escravizam os indígenas. Nesse período, a escravidão é apenas dos negros, né? Então, os colonos dessa região do Maranhão e Grão-Pará, eles precisam dos escravos. Só porque nem a coroa portuguesa estava mandando escravos, eles não tinham como conseguir escravos africanos, e eles começaram a aprisionar os indígenas. Então, a coroa teve uma ideia, né? Foi a criação da Companhia de Comércio do Maranhão, onde justamente ela prometeu que daria 500 escravos negros por ano, né, abastecer a região de gêneros alimentícios, tecidos e outros artigos e adquirir e exportar produtos locais, como açúcar, o cacau, o tabaco e o couro. O problema é que isso não aconteceu, né? Então, em fevereiro de 1684, moradores da região de São Luís, né, no Maranhão, sob a chefia de irmãos Manuel e Tomás Beckmann, tomaram os depósitos da companhia do governo local. Porque, justamente, aquilo que foi prometido pela Companhia do Comércio do Maranhão não aconteceu, então eles foram até a coroa, mudou o governador da região, prometeu que iria mudar a situação. Contudo, né, nós vemos que em maio de 1685, quando o novo representante do rei chegou a São Luís, determinou a dissolução do governo provisório, prendeu os principais líderes e executou Manuel Beckmann e Jorge de Sampaio. Então, Beckmann foi suprimido, né, foi morto pela corte portuguesa, justamente tentando reivindicar aquilo que era necessário, né, que era justamente os escravos e os produtos. E outra coisa, a Companhia do Comércio do Maranhão trazia produtos, impôs, olha, eu vou dar os 500 escravos por ano, vou comprar os produtos de vocês mais barato, mas os produtos que eu levar serão muito mais caros, né? Isso não beneficiou o Maranhão e o Grão-Pará. Nós temos a imagem, né, da revolta de Beckmann, onde nós temos a parte portuguesa, né, o vestimento dos portugueses aqui, e os revoltosos, justamente numa insurgida que não deu certo. O segundo, né, o terceiro, o segundo, a Guerra dos Mascates, foi motivada por disputas econômicas e políticas entre as elites de Olinda e Recife no século XVII. Em 1709, Recife passa a ser vila, né, nós vimos a importância na aula passada das aldeias, vilas e cidades, né, como se fossem patamares de organizações burocráticas, né, quanto mais a economia se desenvolvia, a aldeia se tornava vila, e, consequentemente, a vila se tornaria cidade. O confronto entre as duas vilas teve início em 1710, porque quando o Recife passa a ser vila, ela não depende mais de Olinda. Então, Olinda começa a perder os privilégios que tinha sobre Recife, ela quer que Recife volte a ser vila, e até as dívidas, elas são perdoadas de Recife quando passa a ser vila, e isso causa um confronto muito grande, é uma perca muito grande para Olinda, com a invasão de Recife pelos olindenses. E aí, em 1711, o conflito terminou com a vitória dos recifenses, né? E aí, Recife, uma cidade importante aí do Pernambuco hoje, a partir de 1709, começa a ganhar destaque justamente pela sua produção econômica, e isso vai trazendo dificuldades para Olinda, que antes, com a produção do açúcar, né, no Brasil holandês, tinha o seu destaque, os seus privilégios. Então, por isso que houve essa Guerra dos Mascates. E é muito interessante, vocês observarem no livro de vocês, que em junho de 1711, né, porém os comerciantes de Recife, com o apoio de autoridades de outras capitanias, retomaram o controle da vila. E outra característica é porque o nome de Mascates, né, nós temos aqui a imagem, a Guerra dos Mascates, né, os olindenses e os recifenses, e justamente a Guerra dos Mascates, que só ganhou esse nome a partir do século XIX, quando José de Alencar escreve um romance chamado Guerra dos Mascates, mas até então era conhecido como Sediação ou Alterações de Pernambuco, né? Pernambuco agora foi alterado, né? As aldeias passaram a ser vilas. E justamente o romance de José de Alencar ganhou repercussão, né? Um romance aí. E aí justamente eles colocaram esse período, esse conflito, como Guerra dos Mascates, entre os olindenses
e os recifenses, né, Olinda e Recife. E, por fim, das três revoltas, nós temos aí a revolta de Vila Rica, liderados por portugueses. Nós podemos perceber que sentiam a perda do poder político e econômico. Os manifestantes tomaram uma parte de Vila Rica e elaboraram um documento no qual denunciavam os funcionários do reino. Inicialmente, essa revolta, eles pensavam que conseguiriam alguma coisa da coroa ao fazer denúncias, né, desses altos funcionários do reino. E aí nós percebemos, né, as leis estabelecidas pela coroa portuguesa para controlar a produção aurífera não eram recebidas na colônia, gerando, por vezes, revoltas contra o governo. Um dos principais movimentos ocorreu em 1720 e ficou conhecido como a Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos, um pequeno comerciante que vivia na região. Liderados por portugueses que sentiam a perda de seu poder político e econômico, os manifestantes tomaram parte de Vila Rica e elaboraram um documento no qual denunciavam os funcionários do reino e atuavam nas Minas Gerais como corruptos. Eles também protestavam contra a instauração das casas de fundição. As casas de fundição, que nós vimos na aula passada, era justamente o processo de burocratização para o ouro não ser roubado. Eles faziam as barras de ouro, colocavam o selo do reino, e aí nós percebemos que essas denúncias geraram revoltas. Para ganhar tempo e conter temporariamente a multidão, as revoltas, o conde de Assumar, governo da capitania de São Paulo e Minas, do Ouro, fingiu concordar com as exigências enquanto organizava suas tropas para combater o movimento. Refugiados em uma cidade vizinha, reuniu cerca de 1.500 homens a seguir para Vila Rica e prendeu seus integrantes. Apesar de ter desempenhado um papel de menor destaque, Felipe dos Santos foi considerado o principal líder da revolta pelo governo e por isso condenado à morte e ao esquartejamento. E aí vocês têm um texto sobre essa revolta da Vila Rica, onde justamente o conde de Assumar fingiu concordar com as exigências e aí organizou tropas para combater esse movimento. Um dos principais representantes, o Felipe dos Santos, sofreu uma das piores condenações da época, que foi o esquartejamento, cortar parte por parte do corpo. E aí nós temos uma imagem, simbolizando aí o Felipe dos Santos, a revolta de Vila Rica. O que isso, podemos ver nessa parte aqui, todas as pessoas, voltadas aí para essa punição que foi dada por essa revolta, através dessa revolta. E, por fim, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que início dos séculos XVI e XVII, o contato com a metrópole se dava pelo litoral. E, justamente por causa do açúcar, nós temos Salvador como a principal capital do Brasil, e agora o Rio de Janeiro ele começa a ganhar visibilidade da coroa, ganhar espaço, tanto político e espaço econômico. A exploração de ouro e diamantes nas regiões das Minas, contudo, transformou esse cenário, ampliando a comunicação entre capitanias e ao dinamizar a circulação de mercados entre o norte e o sul da colônia. A necessidade de abastecer as áreas mineradoras, nas quais crescia a vida urbana, estimulou a produção de artigos de subsistência e de mercadorias, que em parte eram produzidos na região das Minas, e também comprados na metrópole e outros lugares da colônia. Os caminhos que levaram às áreas mineradoras passaram por São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse contexto, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se um polo de trocas comerciais, ligando a diversas regiões da colônia, assim como a América Portuguesa e a Europa. Então, por meio dessa visibilidade, as trocas comerciais, o Rio de Janeiro passa agora a ser a capital do Brasil. Em 1763, a metrópole transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, em razões de localização estratégica da cidade. Desse modo, o Rio de Janeiro tornou-se o centro urbano mais importante da colônia e assumiu definitivamente o papel principal e articulador das relações entre as capitanias, principalmente das relações comerciais e também das relações políticas. Então, na aula de hoje, nós percebemos aí a constituição, a transformação da sociedade, na verdade, a consolidação dessa sociedade mineradora, e podemos perceber como o aspecto econômico, o aspecto político, ele está ganhando a sua
a sua roupagem, a sua forma. Então, dessa forma, na próxima aula nós iremos ver, né, algumas atividades que o livro nos propôs, atividades estas, algumas que vocês já fizeram em casa. Na próxima aula nós iremos justamente corrigir. Lembrando que as nossas aulas serão aí toda quarta-feira às 10 horas, né, os alunos do segundo ano, 10 horas às quartas-feiras. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, né, o Luiz, que é o aluno, ele vai editar o vídeo colocando lá no nosso canal, e aí aqueles que perderam essa aula poderão assisti-la, né, assim, porque as atividades que eu estou postando todas as semanas, elas estão relacionadas às aulas que a gente está ministrando, juntamente com o livro didático, que é o livro que vocês têm em casa. Então, peço aí para vocês irem lá no canalzinho. Até sábado a gente vai disponibilizar essa aula. Então, até a próxima aula sobre a história do Brasil. E aqui nós temos a referência, né, que é justamente o livro didático usado por vocês, as diversas imagens que vocês viram aí no Google, que são retiradas do Google Imagens, um texto da Cultura e Opulência do Brasil, do José André João Antonil, o Universo do Indistinto, né, Estado e Sociedade das Minas Setecentistas, de Silveira, Marcos Antônio, e o Atlas Histórico, né, que foi aquele mapa que nós trabalhamos justamente na aula passada, para vermos a questão dos bandeirantes e das bandeiras. Então, nós nos encontraremos aí na próxima aula, na próxima quarta-feira, a partir das 10 horas.